Olá, boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. Hoje vamos repercutir a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá quase no fim e o Inter deixou escapar aí uma vitória. Até um empate estava de bom tamanho, né, Caco? Para encostar mais um pouco no Palmeiras, sendo que o Paraná ainda deu uma força, o lanterna da competição. Uma barbaridade. Boa tarde, pessoal. Uma barbaridade o que aconteceu com o Internacional. Perdeu o jogo, perdeu a segunda colocação. Perdeu a cabeça no jogo depois, com 2 jogadores expulsos. Muito complicada a situação do Internacional, bem diferente do Grêmio, muito tranquilo e sereno contra a Chapecoense, fez o seu papel de casa. E quem chega na nossa resenha, Sérgio Boas. Boa tarde, Boas. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Caco. Muitos comentários sobre a derrota do Inter? Um dia, ou é melhor não comentar? Ao meu ver, um dia não do técnico Odair Hellmann. Muito mal no jogo, Odair. Cometeu barbeiragens, ele é um dos grandes responsáveis pela campanha do Internacional, mas ontem foi muito mal o Odair. Se eu pudesse dar um conselho para ele, Odair, esquece um pouquinho da arbitragem, eu acho que vai te fazer bem. Olha só, fica a dica do Boas. E daqui a pouquinho a gente também vai falar sobre a Europa, o futebol europeu que está de olho em quem? Em Everton. Será que Everton deixa o Grêmio, vai para o futebol europeu? Imagina Grêmio na Libertadores sem Everton. A gente já fala disso, porque com a derrota do Inter, a vitória do Grêmio deu uma mexida na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E esta é uma missão para Gabriel Correia lá na Central Band de Esportes. E aí, Gabi, boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, o telespectador do Donos da Bola. Pois é, a rodada ela teve uma mudança na tabela de classificação. A gente pode até acompanhar já essa briga pelo título brasileiro. Palmeiras 71 pontos, seguido pelo Flamengo, que agora é o segundo colocado com 66. O Inter caiu para a terceira colocação com 65, o Grêmio é o quarto com 62. O São Paulo também 62, mas com uma vitória a menos que o Tricolor. E o Galo fecha esse G6 do Campeonato Brasileiro com 53 pontos. Tabela de classificação dando uma leve mudada após esta rodada do Campeonato Brasileiro, que tem mais um jogo hoje entre Fluminense e Ceará. Mas o Paraná ontem, ele tentou ajudar o Inter. O Inter perdeu uma posição, mas o Paraná tentou ajudar. Saiu na frente, a gente pode ver o gol jogado pelo lado esquerdo e o gol que abriu o marcador para o Paraná. E depois o Palmeiras conseguiu um pênalti, né, uma mão, e aí o pênalti foi marcado, a equipe do Palmeiras empatou o jogo e segue invicto. O Filipão ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro e segue líder, cada vez mais líder da competição. Cris? Tem um detalhe, Cris, importante. Oi. Valeu, Gabriel. Tem um detalhe importante, Boas. O Inter foi o único que perdeu dos 6 primeiros. E mesmo o Palmeiras empatando, tinha essa chance de subir ali quer dizer, se aproximar na pontuação, ficar 3 pontos. Até porque o Palmeiras estava perdendo por causa de um vento lá que deu aí era mais fácil de sonhar, em Londrina, né? Mas aí o Inter foi o único que perdeu dos 6 primeiros. É verdade. Complicado a situação. Agora dá para lançar uma interativa interessante para o torcedor do Internacional. Opa, legal. Para chegar em segundo, o Inter tem que torcer para o Grêmio contra o Flamengo. Sim. Vale a pena torcer para o Grêmio e o Grêmio entrar na vaga direta para a Libertadores, ou daqui a pouco negocia o terceiro lugar, seca o Grêmio para deixar o Grêmio na pré-Libertadores? Quem quiser participar até pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, respondendo aí a pergunta do Boas. 51 99224 1220 é o nosso canal direto com você, telespectador. Falando em Grêmio, Grêmio está confirmado, né? Na Libertadores da América 2019 serão os 2 gaúchos, a dupla Grenal, no maior campeonato das Américas. E ontem, que foi carimbado o passaporte do Grêmio, na vitória sobre a Chape. Quem conta essa história pra gente é o repórter Matheus Dávila. Foi um jogo para observar, quem sabe, para projetar o futuro. E Renato aparentemente sabia muito bem disso. Mudou o time, deu novas chances para Alisson, André e Cícero. E o resultado foi aparecendo. André tentou abrir o placar com a cabeça, mas quem caprichou mesmo foi Cícero. Servido por Alisson, só tocou para abrir o marcador. De boa atuação, Jean-Pierre chegou a ampliar com um golaço, só que estava impedido. O Jean hoje teve mais uma atuação muito boa e a gente espera que esses garotos sempre possam contribuir da melhor maneira possível. O segundo tempo voltou com o Grêmio pressionando. Wellington Paulista foi o único a assustar o tricolor. Só que a bola estava de bem era com os gremistas. Everton, que está na mira dos grandes da Inglaterra, chegou em velocidade
uma pintura. O Everton evoluiu muito e por isso que já chegou na seleção, por isso que estão aparecendo propostas, até pelo futebol que ele vem jogando. A vitória pelo placar de 2-0 garantiu o Grêmio na Copa Libertadores da América do ano que vem e, por consequência, fez com que a diferença para o arquirrival na tabela do Brasileirão diminuísse. A diferença de Grêmio para a Inter agora é de 3 pontos. A possibilidade de ultrapassar o rival anima o torcedor gremista, mas, segundo o Renato, isso não é objetivo para os tricolores. Não importa quem está na nossa frente, eu acho que acima de tudo o Grêmio precisa garantir o lugar no G4, independente de quem o Grêmio vai ultrapassar. O campeonato brasileiro é contra todos os clubes, o campeonato brasileiro não é contra o Internacional. O Internacional procura fazer a parte dele, o Grêmio procura fazer a sua parte. E o Grêmio vem fazendo muito bem. Agora o desafio é outro. O Flamengo no Rio de Janeiro. Em ritmo de fim de ano. Com o time em processo de remontagem. Clube grande é assim. É por isso que a gente sempre procura buscar o melhor para o clube, para o ano seguinte. Tendo sempre o mesmo problema. Várias competições. Dizer que o Grêmio passeou nesse jogo contra a Chape, Boaz e Caco? O Grêmio fez uma atuação, eu diria, nota 7, né? O suficiente para conseguir a vitória. O time da Chapecoense é um time fraco, né? Tecnicamente é um time fraco, tem muitas dificuldades, mas eu entendo que o Grêmio fortalece a presença do Jean-Pierre. Esse garoto é muito bom jogador mesmo, teve uma atuação excelente. O Everton nem se fala, tanto é que tem propostas de transferências para o futebol europeu. Enfim, o Grêmio não teve nenhum tipo de dificuldade, é superior e fez prevalecer a sua qualidade técnica. Com direito àquele golaço do Everton. É, um golaço do Everton. Pena que aquele do Jean-Pierre, que ele cortou e bateu de chapa, não entrou, que seria também um golaço. O Jean-Pierre fez a parte dele, fez um belo de um chute, mas estava em posição irregular. Mas é um jogador que tem se destacado muito. E mesmo o Renato, sem alguns titulares, por exemplo, o Michael, jogadores importantes, o Luan, o Jean-Pierre está suprindo isso aí, o Grêmio conseguiu confirmar o seu resultado com muita naturalidade. E até mesmo na estratégia do Renato, depois é muito bom ouvir a coletiva, porque o Renato coloca por que estavam aqueles jogadores em campo. Por que do Cícero e por que do Michel? Porque eles são mais altos no meio de campo e a bola aérea da Chapecoense defensiva é muito forte. Então precisava ter mais altura no meio de campo. O que aconteceu? Num cruzamento, o Cícero é muito bom no cabeceio, tem deficiência em outras áreas, acabou fazendo o primeiro gol para o Grêmio ganhar tranquilidade no jogo dentro da estratégia do Renato. Ou seja, pegando a nota do Boaz, nota 7 de Renato, né? Vitória, mais uma vitória do Grêmio com a marca do Renato. Falta o 7, o Luan. Também, que faz muita falta, né? Faz muita falta. E vai será fazer que falta existe no Rio, né? será que existe um campeonato paralelo para ver quem chega na frente, Grêmio ou Internacional, nesse torcedor, campeonato? com certeza, né? O torcedor do Grêmio quer passar o Internacional. Sempre tem essa competição paralela, também concordo. Agora o Grêmio vai para essa batalha no Rio de Janeiro, um confronto direto contra o Flamengo. Esse ano, pela Copa do Brasil, acabou perdendo com aquele gol do Everton Ribeiro. Mas é uma oportunidade para o Grêmio chegar lá no Rio de Janeiro, se recuperar, porque o São Paulo também estará no Rio, inimigo direto pela vaga ao G4, enfrentando o Vasco da Gama desesperado em São Januário. Então, os dois, eu entendo, claro, não vou comparar o Flamengo com o Vasco da Gama, o Flamengo é muito melhor, tanto é que desponta a parte de cima da tabela, mas os dois vão para batalhas complicados no Rio de Janeiro. Como Grêmio, o Grêmio São Paulo, Grêmio, né? 3 jogos que tudo pode acontecer ainda. Mas para dar mais emoção aos 2 jogos do Grêmio contra a Chape, vamos ouvir a narração de Marcos Couto. Roda aí. Ponta direita, falta, cobrou o Alisson, botou no criou o Cícero. Gol! Cobrança de falta pela ponta direita, na cabeça do Cícero para cumprimentar
Chapecoense na arena para cravar a bandeira do G4 e não sair mais. Partiu Everton, invadiu, fintou o goleiro, fintou o goleiro, fintou o goleiro. Gol! Categoria dele, o garoto Everton. Vai render uma grana fenomenal, hein? Vai entupir, vai encher a goiaca do Grêmio de dinheiro, Everton. Por cobertura na assistência do Jael Cruel. A bola beijou a rede no capricho após ele ter encoberto o goleiro Jandrei. A bola fez uma bochecha linda, gostosa, um gargarejo. Foi morrer lá no fundo do véu da noiva. E agora quem tem um recado pra gente é Caco da Mota. Fala aí, Caco. Pois é, Cris, caiu na rotina e na mesmice, seja criativo, mostre a sua parceira que você ainda é o cara. Estou certo, Rafael? É isso mesmo, Caco, tem que ser o cara do início ao fim, desde a conquista até o final da vida. Então, caiu na rotina, tá deixando não tá deixando tua parceira feliz, se quer inovar de verdade, então tenta o ativo e comprove. Rápido, eficiente, fica agindo no teu corpo por vários e vários dias. O telefone está aqui na tela, está aqui no plasma, 0800 601 0700 e aproveite a nossa antecipação do Black Friday. Leva tudo ativo, isso mesmo, leva tudo ativo. Para zerar de vez o estoque, parcelinha pequena, cabe no teu bolso. Muito desconto nos pacotes promocionais. Primeiro pagamento só para o ano que vem, vai pagar só em 2019. Entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E tem presente na compra ainda. São muitos motivos para você comprar e conhecer o ativo. 0800 601 0700. Pois é, quer mostrar que você ainda é o cara? Ligue ativo 0800 601 0700. Cris Bart. Vamos à nossa Central Band de Esportes. Gabriel Correia está lá, porque além do Grêmio, outros times já estão sendo, digamos assim, recepcionados na Libertadores 2019, não é, Gabriel? É verdade, Cris. A Libertadores já tem quase todos os brasileiros confirmados na Libertadores, seja na pré-Libertadores ou na fase de grupos. Ontem foi dia do Grêmio confirmar sua classificação. A gente pode acompanhar as imagens do perfil oficial da Libertadores, assim como o São Paulo e também, aí não o time brasileiro, mas o Palestino. Clube chileno, onde quem se destacou, quem acabou também trabalhando por lá, foi Dom Elias Figueiredo, ex-jogador do Internacional. Então a gente pôde acompanhar aí a Libertadores oficializando e parabenizando já 3 equipes de volta à competição. 2 equipes que são tricampeões, Grêmio e São Paulo, todos buscando aí o Tetra, e mais o Palestino que vai buscar o seu primeiro título, por que não? Por que não, não é? Mas dá para ter um panorama já de como vai ser essa Libertadores 2019, hein? Sim, excelente Libertadores, como sempre nos últimos anos, até porque tem mais brasileiros e mais argentinos que são a grande força. Agora, Boaz, o Romildo Bozão, presidente do Grêmio, deu uma cutucada de novo na Conmebol. Em vez de postar isso aí, devia ter pedido desculpas, não pedido desculpas por tudo aquilo que aconteceu. Mais uma vez, o presidente do Grêmio dando mais uma batida, chamando a atenção da Conmebol, né? Mas agora já era, né? Agora não. O futebol é que nem carnaval, tem todo ano, né? E evidente que houve os prejuízos, mas agora é pensar na formação de um elenco forte para buscar no ano que vem. Passou, não tem como mais. Dói, claro que dói, porque tem investimento, tem um monte de coisa envolvida, mas... Mas o campeonato não para e tem que garantir vaga. Agora é buscar uma vaga direta na Libertadores da América. E daqui a pouquinho a gente vai falar de Internacional e a derrapada do Inter contra o Botafogo. Faltam 3 jogos. E qual será a estratégia do Colorado para garantir nessa vaga na fase de grupos? Me parece que o Internacional está em 13º colocado. Nós estamos em 3º colocado. Perdemos? É duro? Não gostamos de perder? Não. E quem vai ter que pagar esse preço é o Atlético Mineiro. Estamos de volta, baita dica da Cris Bart. Olha só, o Internacional perdeu para o Botafogo. Vamos ver como é que foi esse jogo no Rio de Janeiro. O Inter tinha tudo até mesmo para se aproximar do Palmeiras, que empatou em Londrina, no Paraná, com a torcida do Palmeiras, estádio cheio, e o Inter, num jogo praticamente neutro, com poucos torcedores do Botafogo, acabou perdendo. Vamos conferir na reportagem. Uma tarde quente no Newton Santos, não só pelo sol que fez no Rio de Janeiro,
mas porque os ânimos se exaltaram na partida, que terminou com 2 jogadores do Inter expulsos. E pelo calor do jogo ali, o árbitro tomou as decisões pela afobação, pela torcida e tudo mais isso. Acho que não adianta a gente reclamar com a arbitragem, porque sempre quando o jogador fala de arbitragem, é sempre errado. A gente já conta essa parte da história. Antes da temperatura subir, Botafogo e Inter começaram o jogo se estudando. Pareciam também sentir o forte calor. Só que o alvinegro tomava mais iniciativa. Léo Valência, de fora da área, bateu bonito. Nessa cobrança de falta, Léo Valência mandou pertinho. Aí, Nico Lopes apareceu. Quando Igor Rabelo foi afastar, quase fez contra. O Inter respondeu em velocidade. Gatito estava atento. Até que Matheus Fernandes tabelou com o Lindoso e cruzou. O Zeca errou e o Eric aproveitou. 1-0. Festa da torcida botafoguense. Pouco depois, 2 jogadores do Botafogo caíram pedindo falta. O Inter estava no ataque e teve muita reclamação. Os alvinegros ficaram na bronca. Os minutos finais foram com os ânimos alterados. Na saída do gramado, muita discussão. No segundo tempo, o Inter voltou com uma postura mais ofensiva. Quando o D'Alessandro cruzou, Gatito, bem posicionado, ficou com a bola. O Botafogo se segurava, mas também desperdiçava muitas oportunidades. Com o Marcinho, Brenner. Aliás, o Brenner, depois de perder esse gol, quase fez contra. Veio uma outra grande chance para o Botafogo. Léo Valência também vacilou. O outro que perdeu uma boa oportunidade foi Pimpão. Nessa altura, o Inter levava bastante perigo com D'Alessandro. E depois com Camilo. Gatito salvou. Aliás, o goleiro do Botafogo estava inspirado. No finalzinho, o Inter pressionou. Para a sorte do Botafogo, o Rossi não alcançou essa bola. O jogo ficou quente nos minutos finais. Wellington Silva foi expulso. D'Alessandro foi reclamar, levou amarelo. No fim, Moledo também foi esbravejar com o árbitro. Já tinha amarelo e também levou vermelho. 1-0 Botafogo, placar final. Eu perguntei para o Moledo me disse que no lance dele ele achou que foi pênalti, Moledo me comentou, e que aí ele foi cobrar o árbitro e eu acho que ele encostou a mão, porque eu fui falar com o árbitro depois o que tinha acontecido, o Moledo já tinha cartão amarelo, eu acho que o Moledo, na velocidade que foi, no ímpeto que foi, encostou, e aí naquele calor do jogo, na pressão, talvez o árbitro tenha interpretado que ele tem empurrado, aí é difícil, né? O árbitro também está no calor da partida, expulsou. Vamos direto aos estúdios da Rádio Bandeirantes, porque eu quero saber como é que está essa resenha sobre Internacional com o Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Oi, Bagé! Estou de lado do Donos da Bola na TV Bandeirantes, e aí ficamos nesse bate-papo entre TV Bandeirantes e Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde, Caco da Mota, Cris Bart, abraço, Serginho Boas. Bom, senhores, aqui na nossa bancada, na nossa mesa, nós estamos falando também, entre outras coisas, sobre a derrota do Internacional para o Botafogo. César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Daniel Oliveira, Cláudio Duarte. A gente sabe que o Internacional está fazendo uma campanha acima daquilo que se projetava. Mas não errou muito o Internacional contra o Botafogo ontem? Na minha opinião, o erro foi da estratégia de jogo. O Internacional vinha muito bem com um 4-3-3. O Daniel fala toda hora, eu concordo com isso, com uma dose enorme de doação. Com a entrada do D'Alessandro, o time passa a ser um time burocrático, que não ataca, joga para o lado, e o Edenilson e o Patrick não jogam. Estratégia errada ocasionou a derrota de ontem. Eu acho que dentro da atividade de um treinador, existe uma regra. 7, 8 jogando bem, segura 2 ou 3 mal. Agora, um jogando bem, que era o caso do Lomba, segurar 10 que não repetiram sequer parecido o seu nível de atuação quando individual. Quando o goleiro é o melhor, já tem um problema. Não, né? Sim. Então, o Lomba foi o melhor jogador do Internacional e nós não vimos nenhum dos outros 10 praticar o futebol que sempre praticaram.
Então não tem como eu trazer a culpa para um treinador quando isso então, acontece. Quem foi culpado? Os 10 jogadores? Os que jogaram e que não renderam absolutamente nem parecido. Mas quando na tua época gloriosa lá de treinador, e aí 10 jogadores não rendiam, tu também não tinha o poder ali de repente em 3 substituições ajeitar? Esse é o grande problema, tu só tem 3. E tu tem que mexer em 10. E depende dos 3 que tu tem. E aí tu tem que depender dos 3 que eu tenho, que dentro da normalidade... Vocês vão me convencer que o time do Botafogo era melhor que o Inter. Não. Foi melhor ontem. Foi melhor mas ontem. não é melhor. Não dava para fazer diferente. Não, até o que acontece se individualmente tivesse rendimento. A primeira coisa que nós temos que discutir... A estratégia estava certa, então. Estratégia. O Odair não errou. O treinador tem as mais variadas possíveis. Agora, se 10 jogadores disserem que não tiveram produção individual por causa da estratégia de mas é uma mentira no futebol. Num setor primordial de um time, que é o meio de campo, um time ele joga bem quando o meio tá bem, e joga mal quando o meio tá mal também. Às vezes a defesa tá bem e o ataque tá bem e consegue segurar. Aí é ligação direta, né? Mas o meio campo do Internacional ontem, o Patrick e o D'Alessandro, eles jogaram no modo churrasco grande parte do jogo. Concordo, mas o nível... Mas o Odair demorou tanto pra mexer. O nível de atuação é sobre os 10, não adianta. Parece tu que não consegue. Mas parece que a responsabilidade do Botafogo era muito maior que a do Internacional. Bom, e ali o Inter aí tinha é uma muito questão mais de atitude, de emocional mais forte. Se o cara tá parado, tu tira ele. Mas tu não acha que os 10 jogaram mal porque a estratégia estava errada? Claro. Não, pelo que eu entendi do Claudião, o treinador será que foi a individualidade depende de estratégia ou de plano tático? Quando dá certo, nós elogiamos. A individualidade pode ter rendimento quando o plano tático está errado. Não concordo. Ninguém teve isso. Não teve um rendimento aceitável tirando o Lomba, pessoal. Imagina o que seja mexer num time, Daniel, motivar o time colocando o Camilo. É por isso que eu penso que alguns atos do Odair, na minha opinião, foram equivocados. Eu vejo que um dos primeiros pontos da nossa discussão é a gente tem muita dificuldade de entender que as outras equipes trabalham bem também. No caso de ontem, mas é que a outra equipe é muito inferior ao Internacional. Mas no caso de ontem, a estratégia do Zé Ricardo foi boa. O Botafogo fez um bom jogo. O Botafogo encaixou o Inter. Aí o Inter fez um jogo ruim. Aí que tá, eu vejo que fez um jogo ruim também pelos méritos do Botafogo. Era o Botafogo, não era a Juventus de Turim, né? Eu sei, só que o Botafogo e o Inter, a distância não é da Juventus de Turim pro Grêmio. Então nós vamos dizer que o Internacional... Não, que tá tudo bem. Tá tudo bem com o Internacional. Ontem foi um acaso da natureza. Não, o Internacional nós temos que criticar o Internacional por não ter conseguido entender a estratégia do Botafogo. Ponto. Mas nós temos que entender que o Botafogo fez um jogo muito bom. O Botafogo não deu uma goleada no Inter ontem, porque o goleiro do Inter acertou. E se o Inter não tinha saído de lá com 4-0. E se o Inter toma uma goleada, seria um absurdo para esse time do Botafogo. Mas ontem o Botafogo jogou para dar uma goleada no Inter. O grande detalhe é o seguinte, é entender a diferença do Internacional em relação ao Botafogo. Eu entendo que o Inter é melhor que o Botafogo, mas é melhor até quando? Ou até quanto ele é melhor. Mas o Inter só precisava empatar com o Botafogo. Não, tudo bem. O problema é o seguinte, é que essa é uma posição que eu tenho há horas. Eu acho que a cobrança em relação ao Internacional ela é forte porque se cobra aquilo que o Inter não tem a condição de dar. Embora a campanha mostre que seria possível. O Inter não pode ir pior que o Botafogo. O Brenner foi um jogador que o Inter não quis mais e ontem o Brenner comandou o Botafogo dentro de campo. Mas enfim, nós vamos continuar com os nossos debates aqui dentro da Rádio Bandeirantes e devolvemos o comando aí para o estúdio da TV Bandeirantes para o Donos da Bola, Caco, Serginho. Beijo, Cris, até mais. Beijo, Bagéia, a turma do Toque de Bola. Daqui a pouquinho tem mais aqui nos Donos da Bola, porque agora a gente volta com Gabriel Correia. Gabriel, técnico Odair Hellmann, depois da derrota ontem sobre que levou do Botafogo o Inter, deu uma entrevista polêmica, uma coletiva meio polêmica, né? Que tá causando aí burburinho, é isso? É verdade, Cris. O Odair Hellmann, ele falou muito sobre esse jogo, o pessoal do Toque de Bola até estava citando sobre as escolhas dele, mas ele falou que quem vai pagar o pato agora é o Atlético Mineiro. E a gente confere o que falou o Odair depois do jogo. Nós passamos por, acho que é a 6ª derrota no competição, né? Nós vimos de uma sequência de novo, 6 jogos sem perder, tivemos 2 sequências enormes no campeonato, nós somos entre os 4 desde aqui não, me parece que o Internacional está em 13º colocado, nós estamos em 3º colocado. Perdemos? É duro? Não gostamos de perder? Não. E quem vai ter que pagar esse preço é o Atlético Mineiro.
Nós só vamos buscar a repetição daquilo que a gente fez durante o campeonato, que foi, quando perdemos, buscar uma resposta o mais rápido possível, e o mais rápido possível é o próximo jogo. E a gente fez isso durante a competição. E é isso que a gente precisa estar concentrado para fazer e buscar esse resultado em casa. Essa é a palavra do técnico Odair Helma, o Inter que só venceu um joguinho fora de casa no segundo turno, que foi contra o Bahia. Cris? Eu quero saber depois a opinião do Caco e do Boas sobre essa sonora, sobre essa entrevista, né, do técnico Odair Helma. Mas é daqui a pouquinho. Antes a gente vai para um breve intervalo e volta já, porque tem, muito mais. Estamos de volta com os donos da bola e vamos direto de novo, novamente lá para a Rádio Bandeirantes com o toque de bola, porque tem proposta, parece que tem proposta do futebol inglês por Everton, do Grêmio. Vamos ver como é que tá aquela resenha lá. Alex Bajaí, a turma do toque de bola. Vamos voltar lá para o estúdio dos donos da bola, porque, senhores, Caco, Cris, Serginho e todos os telespectadores da Bandeirantes TV, tem um detalhe importante aí. Surgiu a informação de que o Manchester United vai fazer uma proposta na casa dos 30 milhões de libras esterlinas pelo Everton. E aí levaria automaticamente o jogador. O quanto faz falta para o Grêmio no momento esse Everton que está jogando agora e o quanto que ele pode render também na questão de grana. Né? O Everton é um jogador insubstituível. É daqueles que precisam ser vendidos porque o mercado vai cobrar isso. O Grêmio tem que vender porque não tem como segurar um jogador, não só pelo dinheiro, mas também pela ambição dele, atleta. E nunca vai ser substituído. O Grêmio vai ter que refazer as suas coisas, como refez em outros casos de grandes jogadores que foram vendidos. Vai produzir outros. Vai produzir outros. O PP? Mas o PP e o Everton é o modelo... TT da direita. Se dizia isso do Pedro Rocha e apareceu o Everton. Eu acho que tem uma distância, porque, na minha opinião, hoje o Everton é o melhor atacante do Brasil. Sem dúvida. E o Pedro Rocha, na época, ele era um ótimo atacante, né? Mas ele não tinha ele não estava tão maduro para ter esse status. E eu concordo com o César, a substituição do Everton hoje é algo muito difícil. Só se o PP ou algum outro jogador tiver um desempenho excepcional. Mas pergunto, se tu tem uma proposta desta e resolve pela necessidade, pela capacidade do atleta, não vendê-lo. Olha o tamanho da encrenca que tu arruma. Mas é uma boa colocação. Mas o Grêmio está numa situação financeira que vender é uma obrigação. Não, mas é que tem um outro... tem que ser. Não, mas tem um outro detalhe aí. Do atleta. Tem um outro detalhe aí. Aí tem o peso do jogador com a ambição dele. Não é para a Ucrânia, né? Não é para a Ucrânia. Ele tá indo, se confirmar, ele vai para um grande centro do futebol. Detalhe, ele é empresariado por um cara que tem muito cuidado com a carreira dos jogadores, que é o Gilmar Veloz, e isso também pode pesar. Isso abre a porta, isso abre a porta nesse ele é um jogador de mercado. Seleção. Já é o Arthur no Barcelona, Exato. Que está dando certo, está na seleção. Pra o naipe Everton. de negócios do Grêmio O Grêmio é clube como todos os nossos clubes vendedores. Não tem saída. E o Grêmio, se confirmar a venda para um dos grandes, ou para o City ou para o United, o Grêmio confirma uma situação que é difícil de acontecer. O Grêmio vende um jogador, que é o Arthur, para um dos grandes da Europa, Barcelona. Não é comum. E em seguida vende um jogador para outro grande da Europa. E qual é o teu conceito? Qual é o teu conceito depois desses dois grandes negócios no mundo europeu do futebol? Do Grêmio pode comprar. Do Grêmio pode ir lá e vai olhar lá. Vai olhar, é assim, cara. O próprio jogador que o Grêmio saiu, ganha respeito. Claro. O próprio Wallace, quando foi para o Hamburgo, também é um mercado importante o alemão, independentemente dele ter dado certo ou não. E lembra que o Grêmio, de todas as vendas, essa foi a única que chateou o Grêmio. O Grêmio não iria vender. O Grêmio não queria naquele momento vender o jogador. Porque normalmente tem os parceiros aí também. Que vem todo é uma parceria e o meu. Me preocupa a saída do Everton. O Grêmio não tem... O jogador hoje da base... ou o jogador que passou pela transição e integra o profissional, ele não está pronto ainda para ser um substituto. Não, o Everton não tem substituto. Mas assim como o Arthur não tem substituto. Mas César, o Grêmio teve o Pedro Rocha, saiu o Pedro Rocha, e ele foi mais ou menos dando oportunidade para o Everton, fazendo com que ele aprendesse a finalizar mais, aquela história toda, e o Grêmio conseguiu. Eu não consigo ver um projeto ainda de substituto do Everton. Não tem um projeto. Não vai ter. O Everton era um projeto de substituto do Pedro Rocha que se mostrou melhor que o Pedro Rocha. Bom, nós vamos continuar debatendo aqui sobre Everton. O Grêmio também tem que contratar um centroavante, outras contratações do Internacional. Devolvemos o comando para vocês aí no estúdio. Até mais. Beijo, Cris.
Beijo, Bagé, toda a turma aí do Toque de Bola. E, olha só, ela foi demonstrar no fim de semana todo o seu amor pelo time do coração. É a rainha acessível, Marta. São os stories da bola, olha aí. Olha a Marta no estádio do CSA, ó. Olha, tinha até homenagem para Marta lá na galera do CSA, que está aí batalhando para subir para a Série A, Caco, do Campeonato Brasileiro, Legal, né? bacana. Quem completou 12 anos de Real Madrid foi Marcelo 12. Tá aí essa homenagem que ele fez no Instagram dele. E sobe o som, olha só, Matheus Henrique e Mateuzinho e Vinícius Júnior. Na seleção sub-20. Cantando essa música que o Vinícius Júnior viralizou nas redes sociais do cantor sertanejo Felipe Araújo. E o próprio Felipe Araújo foi em Goiânia, na concentração da seleção sub-20, pedir pro Vinícius Júnior cantar com ele. Olha só. Só dá ele, né? A Marta foi lá, mas o CSA perdeu, né? O Avaí. Tá bem o Avaí. O CSA perdeu? O Avaí está a um ponto de subir para a Série A. E o CSA se complicou. Se complicou. A Marta não deu sorte lá pro CSA. Mas quem tá brilhando é Vinícius Júnior, né? Mas ainda bem que ele não é cantor, né? Ele é jogador que bola, né? ele manda melhor. Essa homenagem pro Filipão lá, porque o Filipão foi técnico lá, jogou e foi técnico do CSA. Viu só? E agora a gente vai falando em Marta, falando nessa estrela do futebol internacional. A gente vai falar de futebol feminino com Gabriel Correia. É isso, Gabi? Isso. Vamos seguir na Espanha, então, né? Vamos falar de Barcelona e Atlético de Madrid no futebol feminino, porque o Barcelona venceu o Atlético pelo placar de 2-1 de virada, jogando fora de casa, inclusive, e vai seguindo na cola do Atlético de Madrid. São dois dos 3 maiores clubes de futebol feminino no mundo hoje, junto com o Lyon da França. Então dá para considerar um grande clássico. E a gente pode até falar sobre esse jogo. Vitória, o Atlético de Madrid tem 24 pontos, o Barcelona tem 23 e segue na cola. E também destaque para as sereias da Vila, as gurias do Santos, que já vão estrear na Copa Libertadores da América, já estão prontos. A técnica e ex-técnica da seleção brasileira, todas apresentadas. Futebol feminino bombando, a Conmebol apoiando, obviamente, até porque a partir do ano que vem, os clubes para jogarem Libertadores têm que ter um time feminino. O Santos vai ser bem representado pelas meninas da Vila na Copa Libertadores da América de futebol feminino. Cris? Tenho certeza que sim. E o Campeonato Brasileiro seguindo as mesmas normas aí da Conmebol. Tem que ter time de futebol feminino. Muito legal. O que é muito bom. E o que é muito bom também é o Banho de Mulher, que está chegando em seguidinha com Regina Lima. Muito bem, passa a bola para mim, Cris, então. Olha, a gente vai falar de Novembro Azul, né, e da importância dos exames de prevenção. Também vamos falar que a cor azul está em alta, né? É moda, sem dúvida, com Chico Gonçalves. E também vamos falar de inveja. Será que você tem inveja de alguém? Vai pensando aí que a gente já volta, tá, Cris e Caco? Obrigada, Regina. Pitaco final, Caco, Antes de encerrar, eu tenho uma informação. Recebi uma informação agora de que o Gattuso, técnico do Milan, indicou para a diretoria a contratação do Everton. Então temos Manchester United, o Manchester City e agora também não tem proposta, não tem valor, comprou já Lucas Paquetá por 35 milhões de euros. Então gostaria de contar com o jogador do Grêmio. Isso é mais uma clara evidência de que o Grêmio está, o Everton, na mira dos grandes clubes europeus. Porque vestiu a camisa da seleção brasileira e é o melhor atacante do Brasil, né, Boas? O Grêmio não venderia o Everton de forma alguma, daria um jeito para mantê-lo. Não venderia esse jogador, sei eu, tem que dar um jeito. Não dá para fazer a operação desmanche toda hora. E algum comentário sobre aquela entrevista de Odair Helman? Não gostei da entrevista do Odair Helman. Entendo que o Odair, que é um grande técnico, já experiente, tem que saber conviver com as críticas. E ontem ele não soube conviver com uma pergunta que lhe foi feita da atuação do Inter, que foi pífia no Rio de Janeiro. Então, Odair, aprenda a conviver com as críticas. Você merece muito pela campanha do Inter, mas tem que saber conviver com críticas. Todos nós temos de Todos saber. Nós. Olha só, a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra você. Amanhã a gente tá de volta. Ó, opa, eu ia chutar.